Meus amigos, vamos acompanhar aí o The Hit. Foi ao vivo aí desmascarar a militância da Globo, desmascarou geral, mostrou a competência da direita à frente dessa pauta da segurança pública e mostrou aí o delírio da esquerda em falar em segurança pública e tentar defender os faccionados, os bandidos terroristas que estão tomando conta do Brasil, e a militância ficou pianinha. O The Hit colocou eles no devido lugar. Vamos acompanhar. Essa entrevista está sensacional, vamos acompanhar. E eu quero fazer um pedido para você que está assistindo esse vídeo. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Esse vídeo precisa alcançar o máximo de pessoas. E só você deixando o seu like, se você não for inscrito, já se inscreve. Deixe seu comentário aqui embaixo também. Eu quero ver a opinião de cada um de vocês. Tamo junto e vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. Nós podemos tirar agora, porque o relator do projeto antifacção, secretário de Segurança Pública licenciado de São Paulo, Guilherme The Hit, está aqui no estúdio do Conexão em São Paulo. Secretário, deputado, obrigado pela entrevista, pela visita aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço. Prazer estar com vocês. O Léo Arcoverde, que foi quem produziu a entrevista e está aqui com a gente, fará a primeira pergunta para o deputado. Léo, bom dia também, meu amigo. Bom dia, Colombo, meus amigos. Bom dia, deputado. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente recebendo aqui no Conexão. Já abro partindo dessa crítica que foi feita pelo secretário nacional de Segurança Pública, deputado Mário Sarrubo, em relação ao relatório. Um ponto específico que ele fala da questão que não deveria ter misturado um tema com outro, organizações criminosas com o terrorismo, e ele diz também, nessa entrevista que ele deu mais cedo em ponto, que isso pode desestruturar o sistema penal e processual brasileiro. Olha, primeiro quero dizer que essas observações feitas já foram incorporadas ao nosso novo relatório. Na verdade, eu recebi, estou recebendo, e até a data da votação no plenário, o relator, isso é regimental, pode alterar o relatório e o parecer, né, que será votado no plenário. Essa observação feita pelo secretário nacional de Segurança Pública já foi incorporada no nosso novo relatório. Então, todas essas medidas assecuratórias, ou seja, são medidas de descapitalização das empresas que atuam especificamente na lavagem de dinheiro do crime organizado, elas serão incorporadas também não só aos crimes praticados previstos nesse relatório no artigo 2A da Lei de Terrorismo, como em todos os crimes praticados dentro da Lei de Organizações Criminosas. Eu recebi várias sugestões de deputados federais, de senadores. Estou também dialogando com membros do governo federal para que sejam incorporadas ao relatório novas observações, e eu pretendo assim construir um relatório amplo. Por isso que o nome escolhido pelo presidente Hugo Motta, o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, ele foi muito feliz nisso, porque está aproveitando iniciativas que o governo federal enviou do projeto do PL Antifacção, iniciativas que estavam sendo previstas por vários parlamentares, inclusive que alteravam a Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo. Nós estamos apresentando um robusto substitutivo, incorporando o que há de melhor em todas as iniciativas, e assim a gente pretende encarecer o custo do crime e punir adequadamente quem comete crimes bárbaros no Brasil, que hoje, lamentavelmente, o sistema de justiça criminal, na minha visão e na maioria da população, não pune adequadamente quem comete esses delitos. Deputado, nós que acompanhamos o trabalho de vocês, especialistas em segurança pública, judiciário também, estamos habituados a ouvir que é importante para asfixiar essas facções criminosas, maiores ou menores, seguir o dinheiro, capturar bens que essas facções criminosas amealham, juntam ao longo das suas atividades. E na entrevista de hoje cedo, o secretário Sarrubo disse que há no substitutivo do senhor a ausência de dispositivo que estava no projeto do governo como perdimento civil de bens. Abre aspas para ele. Esse instrumento é essencial para evitar que bens como helicópteros, barcos e propriedades voltem aos criminosos mesmo após a anulação de processos. Foi retirado do texto, o que é um retrocesso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente esse ponto. Eu acho que nós estamos discutindo aqui o sexo dos anjos. Primeiro precisa ler o relatório, né? E realmente entender o que está no substitutivo. Acho que tem muita ideologia política e pouco conhecimento do que realmente está no relatório. Como eu mencionei aqui, o relatório não é uma coluna de concreto, ele pode ser alterado até o dia da votação, que a gente não sabe quando vai ser. Isso depende do presidente da Câmara, do Hugo Motta, da decisão dele, mas podem ter certeza que todas essas contribuições
que já foram incorporadas ao novo substitutivo, em especial de descapitalização de bens de empresas que fazem lavagem de dinheiro do crime organizado, serão incorporadas, até porque a gente já faz isso aqui em São Paulo, fez ao longo desses 3 anos no governo do estado, em parceria com o GAECO, com o Ministério Público. Aliás, eu estou preservando a autonomia do processamento, julgamento da Justiça Estadual, ou seja, do poder de investigação das polícias civis, dos novos tipos penais previstos no artigo 2A, para que os ministérios públicos permaneçam nesse grande papel que eles possuem, em especial o GAECO, de investigação, de descapitalização das empresas e, por fim, no perdimento de bens. Tanto é que nós criamos aqui em São Paulo o programa Recupera SP e já temos 70 milhões de reais dentro do fundo da Secretaria de Segurança Pública que foram retirados do crime organizado. Isso, com certeza, será incorporado no nosso relatório final, no parecer que será apreciado no plenário. Deputado, bom dia. O senhor falava para não discutirmos o sexo dos anjos, né? Ou seja, e na questão central, a população tem muito medo, sofre muito com a violência. O que nesse projeto que os senhores estão chamando de marco vai, de fato, fazer a grande diferença, assim, de uma forma traduzida para quem nos assiste, no combate ao crime, preservando as pessoas e quebrando também o alcance da logística e o alcance financeiro dessas organizações criminosas? Muito obrigado pela pergunta, porque a gente precisa, de fato, trazer esse esclarecimento. Quando se fala em segurança pública no Brasil, o maior problema do Brasil é a impunidade. E essa impunidade, ela faz com que a reincidência criminal seja uma triste realidade no nosso país. São N exemplos aqui de membros de organizações criminosas que já foram presos 10, 15, 30 vezes pelo cometimento de crimes graves. Qual que é a grande inovação que nós trazemos com esse marco legal do combate ao crime organizado no Brasil? Que criminosos que pertencem a organizações criminosas, que pratiquem os novos tipos penais previstos no artigo 2A, ou qualquer crime previsto na lei de crimes hediondos, e ninguém está falando sobre isso, é importante a gente falar sobre isso. Hoje, a regra de cumprimento de pena, que garante essa reincidência criminal, essa impunidade, o criminoso cumpre em regime fechado um crime hediondo, somente 40% da pena no regime fechado. E nós estamos inovando e exigindo o cumprimento de pena para todos os novos tipos penais previstos no artigo 2A, que estão sendo incorporados pelo meu substitutivo, e também todos os outros crimes hediondos para no mínimo 70% do cumprimento da pena em regime fechado, podendo chegar até 85% da pena do cumprimento se ele for líder de organização criminosa e se tiver resultado morte. Ou seja, nós estamos recuperando o instituto da pena de prisão no Brasil. Isso é importantíssimo. Além disso, eu faço com que criminosos que são líderes de organizações criminosas, está previsto expressamente na lei, cumpram obrigatoriamente a pena no sistema penal federal, ou seja, presídios de segurança máxima, onde ele não tem direito à visita íntima, onde ele não terá direito à conversa com o seu, inclusive com o advogado, sem que isso seja monitorado. E no final das contas, o que a gente busca com esse marco legal do combate ao crime organizado? A desarticulação, principalmente por parte das lideranças, de continuarem exercendo dentro dos presídios em vários estados do Brasil, sem que haja uma exposição e um risco para o gestor, ou seja, o governador do estado do Maranhão, do Ceará, da Bahia não precisa solicitar a transferência de um determinado líder da facção criminosa que lidera o crime organizado naquele estado. A partir do momento que ele for condenado, automaticamente ele vai cumprir pena no sistema federal. E junto com isso, então resumindo, recuperando o instituto da pena de prisão, passando de 40% cumpridos obrigatoriamente em regime fechado para 70%, transferindo os líderes para cumprir pena obrigatoriamente no sistema penal federal. E junto com isso, um grande arcabouço que permite a descapitalização das empresas que fazem a lavagem de dinheiro, nós estamos atuando no ciclo completo do crime organizado no Brasil. Deputado, bom dia. Queria falar exatamente sobre essa questão mais ligada às penas. A gente sabe que no seu relatório o senhor deixou de lado ali uma equiparação de facções criminosas a grupo terrorista. A minha pergunta é, por que então não apenas endurecer as penas dentro da própria lei das organizações criminosas? Por que mexer na lei antiterrorismo? Uma excelente pergunta também, porque eu pergunto para vocês, e vão pegar um caso prático, que nós tivemos um pouco antes da nossa gestão, final do ano de 2022, lá em Araçatuba. Inclusive, essa é uma tipificação penal que consta no artigo 2A, dentro da Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo, que mais de 20 indivíduos alugaram 10 veículos blindados, fuzis 762, mais de 100 quilos de explosivos. Eles explodiram várias agências bancárias,
atiraram em policiais, feriram policiais, fizeram com que membros da população, sociedade civil, eles utilizaram como barreira humana para que eles pudessem avançar no território. Foi uma cena literalmente de guerra e que no dia seguinte as aulas de todas as escolas na cidade de Araçatuba foram suspensas. Por que eu estou pegando esse fato específico? Porque isso levou um pânico na sociedade local, na cidade de Araçatuba, no estado e até mesmo no Brasil, porque isso foi amplamente divulgado. Então, eu estou fazendo uma equiparação por lesividade. O que isso significa? Que mesmo não sendo considerado um ato terrorista, porque terrorismo no Brasil, de acordo com a Lei 13.260, tem que ser praticado em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor, mesmo não estando dentro de um ato terrorista, ele causa o mesmo dano social como se fosse um ato terrorista. Por isso, a inclusão e a tipificação nesse artigo 2A. E além disso, nós estamos aumentando a pena de 12 a 30, que era mínimo 12, máximo 30 anos dentro da lei de terrorismo, para 20 a 40 anos de punição para quem comete esses crimes, como esse que eu mencionei, do Novo Cangaço, como o domínio de territórios que acontece no Rio de Janeiro, como a exploração econômica de internet, de água, de energia, que também acontece em várias comunidades no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, a equiparação é o dano que causa na sociedade como se fosse um ato terrorista, porque de fato leva terror e pânico para a população que sofre as consequências gravíssimas desses domínios de territórios e desses crimes graves. Além disso, o cumprimento de pena é aumentado de no mínimo 40% para no mínimo 70% em regime fechado. Tenho certeza que vai ser uma grande punição para aqueles que cometem esses atos aí que causam horror na sociedade brasileira. Doutor Derrite, Valdo Cruz, bom dia. Bom dia. Doutor Derrite, a gente sabe que essas medidas são importantes para a gente no ponto futuro. Só que a gente precisa de um combate imediato a essas organizações criminosas. E a PEC da Segurança Pública aponta o caminho da cooperação entre governo federal, governos estaduais e municipais. Por que essa resistência do governo de São Paulo, senhor secretário do governador Tarcísio Gomes de Freitas, a aprovar essa medida que teria um impacto mais imediato no combate ao crime organizado? Não, a crítica, não posso falar pelo governador Tarcísio, né? Mas eu participei de audiências públicas com relação à PEC da Segurança. A crítica feita lá, e não é exclusiva do governador, acho que é de todos os governadores, ou boa parte deles, pelo menos o secretário de Segurança Pública, eu posso garantir de boa parte deles, é a criação de normas obrigatórias para que os estados tenham que cumprir para acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu explico. Para acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública, os estados deveriam cumprir o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. E esse plano seria construído por um Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social que majoritariamente vai ser nomeado por um ato exclusivo do Ministro da Justiça e Segurança Pública. Ora, não me parece salutar que os desafios da segurança pública no Brasil sejam os mesmos, ou seja, será que prover segurança pública no estado do Amazonas é a mesma coisa que o estado de São Paulo? Se nós estamos falando aqui de Rio-São Paulo, é uma proximidade tão grande, já temos diferenças absurdas no combate ao crime comum e no combate ao crime organizado, não me parece que criar uma diretriz única para todo o Brasil, por melhor que sejam as intenções do governo federal, seja algo ainda mais desrespeitando a autonomia dos governadores e das políticas públicas pelos governadores, pelos secretários de Segurança Pública elaboradas. Então, acho que... Quando é a mesma facção, secretário? Por exemplo, a gente tem noticiado muito aqui o Comando Vermelho, no Rio, Ceará, Bahia, o combate ao Comando Vermelho, ou ao PCC, ou qualquer outra organização, quando ele está espalhado pelo país, como é que se faz isso de uma forma eficaz, sem que cada governador faça aquilo que entende ser melhor e a facção unida no país inteiro, sendo enfrentada de um jeito aqui, de outro acolá, de outro... Perfeito. Só deixa eu concluir aqui o último gancho. Então não me parece salutar criar uma diretriz única para combater o crime organizado. Agora, pegando carona aqui no que o Rafael Colombo está mencionando, o que tem que existir sim é uma coordenação. E aí, por isso que eu falo que esse projeto, as pessoas alguns membros aí do governo estão um pouco irritados e criticando a minha nomeação como relator, mas na verdade tem que se ater à parte técnica, porque tem boas iniciativas por parte do governo, como por exemplo o Banco Nacional, que eles chamaram de faccionados, mas que nós estamos chamando
de membros de organizações criminosas. E essa cooperação entre os estados e dos estados com o governo federal tem que existir. É uma boa iniciativa a criação desse banco. Agora, quem conhece realmente a realidade lá na ponta da linha são os estados. Quem sabe lá na Bahia quais organizações criminosas atuam aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, é o Poder Executivo Estadual, as forças de segurança. Então, essa criação desse banco de dados, e mais do que isso, que se faça a comunicação e a troca de informações entre esses estados, isso também não está no meu primeiro relatório, está no segundo. Mas como veio do governo federal, falou da criação do banco, mas falou, não estipulou prazo, não determinou que os estados criassem. Então estou colocando no meu novo relatório, não no primeiro, no meu novo, que eu pretendo entregar até amanhã, a obrigatoriedade dos estados de incluírem esse banco estadual de membros de organizações criminosas para facilitar. Mas não precisa de PEC para isso. Para fazer tudo isso, para fazer essa coordenação, precisa de liderança, precisa colocar na agenda política, de fato, a segurança pública como prioridade. Outro detalhe, a PEC da segurança pública não traz nada sobre o financiamento da segurança pública. Se a gente pegar saúde, educação e segurança, as principais políticas públicas que o Estado deve prover para a população. Quando você vai na saúde, existe uma tripartição meio equivalente, ou seja, a União investe uma fatia, o Estado uma boa fatia e os municípios também. Inclusive, a tripartição até expressa na lei. A lei do SUS, né? Exato. Mas agora, não é justamente para colocar o SUSP dentro da Constituição? Mas o SUSP... Vocês aprovando a PEC, você justamente não vai nesse sentido, na direção disso? Porque não tem problema, mas o SUSP já existe, só precisa ser colocado em prática, precisa de coordenação, isso não existe. Outra coisa, quando se fala em financiamento da segurança pública, toda essa discussão do acesso ao fundo, nós estamos falando de repasse de 49, 47 milhões de reais que o governo federal repassa para os estados. Você sabe quanto isso representa? A União, ela contribui com o custeio e investimento da segurança pública na ordem de 7, 8, 9%. Os municípios, 10, 11%. E os estados, 82%. Então, o governo federal quer engessar os governadores, as políticas públicas, sendo que o governador custeia 84%, às vezes, na segurança pública. Precisa haver uma equiparação. E aí eu apoio todas essas iniciativas do governo federal para que aumente a receita e o investimento na segurança pública. Para ficar claro em relação ao relatório, então o senhor deve apresentar até amanhã esse texto, foi protocolado sexta, não é o que vai à votação. Queria voltar à questão do teu texto, deputado, em relação, novamente, à tua ideia, a iniciativa de colocar, por uma equiparação de penas, esses crimes lá na Lei de Antiterrorismo Brasileira de 2016. Muitos especialistas têm falado que isso pode representar um risco à soberania brasileira e até mesmo possíveis sanções internacionais, e falam especificamente de uma possível interferência do governo americano, do governo Trump, em relação ao Brasil, caso haja uma confusão em relação a essa equiparação. Queria saber como é que o senhor responde a essa crítica. Bom, primeiro eu tenho muito receio quando vem essa palavra os especialistas, né? Porque recentemente a gente viu alguns especialistas dizendo que era fácil tirar o fuzil das mãos de um criminoso que domina um território no Rio de Janeiro atirando pedras. Então, eu lamento muito que informações como essa, e por mais estudioso que seja, eu respeito muito quem estuda há muitos anos, mas é completamente longe da realidade que um policial vive no Brasil. Com relação a essa questão de afetar a soberania, eu acho que é válida essa preocupação. Primeiro, quem tem que resolver os nossos problemas somos nós. E eu acredito muito que o Estado brasileiro, o Estado de forma ampla, é capaz de fornecer, sim, uma legislação robusta, um sistema de justiça criminal que seja capaz de punir adequadamente qualquer criminoso, aquele que comete o menor dos delitos ou aquele que domina um território e tenta criar ou cria, infelizmente, em alguns pontos do país, um Estado paralelo. Então foi esse cuidado que eu tomei ao incorporar dentro da Lei 13.260, não classificando apenas as organizações criminosas, ou o Comando Vermelho, o PCC ou qualquer outra, como organizações terroristas, mas sim tipificando, criando condutas típicas. Ou seja, se o indivíduo que pertence à organização criminosa e comete tais delitos, aí eu passei a elencar todos eles: domínio de territórios, exploração econômica, utilização de armamento exclusivo das Forças Armadas, como fuzil 762 ou granada, ataque a caixas eletrônicos, proibindo a circulação de bens, dificultando a atividade policial, uso de barricadas, todas essas condutas típicas dentro da Lei 13.260, equiparando como se fosse um ato de terrorismo, sem chamar nenhuma organização criminosa de terrorista. Mas pela grave lesão que causa na sociedade,
e estando dentro da lei antiterrorismo, para que possa ser punido adequadamente de maneira proporcional, como eu já mencionei anteriormente, inclusive ficando aí no mínimo 70% cumprindo a sua pena em regime fechado. Deputado, uma dúvida. O senhor falou que, como ainda vai haver algum ajuste no texto, né, haverá ainda um texto protocolado que vai atualizar esse que a gente já teve acesso. Qual o ponto que o senhor acha que pode ter mudança, que o senhor está vendo no debate uma sensibilidade à mudança? E se nesse trecho específico da equiparação a grupos terroristas, vocês também podem fazer um ajuste de redação que deixe mais claro ou mais seguro que essa interferência ou essa intervenção internacional de que tanto se fala, ela não vai se dar na prática? Primeiro, sobre esse tema já está muito claro, então não há possibilidade nenhuma de alguém questionar algum tipo de intervenção de outra nação, da maneira como está posto o relatório no sistema. Agora, as outras contribuições são várias. Imaginem vocês quantas emendas ao texto os próprios parlamentares não vão apresentar. Isso é previsto, é constitucional e está previsto dentro do regime da Câmara dos Deputados. Mas eu tenho falado com muitos parlamentares do governo, parlamentares da oposição, senadores, inclusive ouvindo alguns senadores, para evitar que o texto sofra alterações lá, que é legítimo também por parte do Senado Federal, mas por que não antecipar essas sugestões e boas sugestões dentro do texto atual? Então, de hoje até quando a matéria for votada, com certeza eu mesmo já farei algumas alterações e isso pode ser que aconteça dentro da votação no plenário. Haja vista as emendas a serem apresentadas e mesmo que eu rejeite as emendas, elas podem ser destacadas. O que significa dizer, se algum parlamentar, algum partido político apresentar uma emenda ao texto e for rejeitada pelo relator, ela pode ser destacada para que o plenário, que é soberano, decida sobre o tema. Então, eu acho que esse processo é um processo que, ao contrário do que alguns estão dizendo, foi feito às pressas. Eu estou trabalhando na segurança pública há 23 anos. Eu sou deputado federal do segundo mandato, já relatei matérias importantes no plenário, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, terminando meu mestrado, então eu estudo e trabalho com segurança pública há 23 anos, estou ouvindo todos os parlamentares, então, ao invés de críticas políticas, venha conversar conosco que a gente vai incorporar tudo que for bom para o nosso país. Pois é, deputado, eu ia falar exatamente sobre essas modificações. O senhor já está preparando um segundo relatório e, pelo que o senhor acaba de dizer, o senhor está absolutamente aberto para novas modificações e para a inclusão de novos temas, para a revisão de outros. O que eu lhe pergunto é assim, até quando? Quer dizer, qual é a sua expectativa para levar esse projeto de lei para votação? Olha, o projeto está bem robusto. Como eu mencionei, são anos trabalhando na segurança pública, estudando segurança pública, usando direito comparado. E com essas observações e sugestões que foram apresentadas, eu tenho certeza que se o presidente Hugo Motta decidir pautar esse projeto amanhã ou quarta-feira, ele vai estar pronto para votação. E eu estou falando com inúmeros parlamentares, inúmeras bancadas, ouvindo todas essas sugestões. Eu acho que a necessidade é urgente. O governo federal tem razão quando falou que era urgente pautar o PL antifacção. Mas não só o PL antifacção apresentado pelo governo, nem só a proposta que alterava a lei antiterrorismo do deputado Danilo Forte do Ceará. Eu acho que o Congresso precisa assumir o protagonismo de entregar para a população brasileira uma legislação robusta que puna adequadamente o criminoso e crie um ambiente favorável para desestimular a vida delituosa no Brasil, tomando como base aí a teoria econômica do crime de Gary Becker. Então, se o presidente Hugo Motta decidir pautar esse projeto amanhã, eu tenho certeza que o relatório já está pronto para ser apreciado no plenário. Deputado, só para a gente concluir, para amanhã permite poucas modificações, né? E o que eu lhe pergunto tem muita gente viajando por conta da COP30, não seria mais interessante deixar para votar mais para frente? Eu creio que não. Acho que tem que perguntar para a população que está lá sob o domínio de um território no Rio de Janeiro se eles têm tempo para esperar. O tempo que passa é a verdade que foge e a população está nas mãos e está sendo refém do crime organizado. Por mim, esse projeto, são poucas as alterações, tá? Deixando claro esse ponto também. E de hoje para amanhã eu posso, até o momento de votação no plenário, ou se for amanhã, ou se for na quarta-feira, está me parecendo mais uma estratégia de tentar não aproveitar esse clamor popular, o momento político e o protagonismo que o Congresso Nacional pode ter e deve ter para entregar uma reforma ampla, uma alteração ampla no sistema legal brasileiro para
punir adequadamente os criminosos. Porque a sua ideia, deputado, é já votar isso? Claro que o cronograma depende de uma série de fatores, mas para reassumir a Secretaria de Segurança Pública ou não? Você pretende continuar com o deputado? E eu pergunto isso porque tem toda uma questão aqui em São Paulo de que o senhor já ficaria definitivamente como deputado. Explica só essa questão do cronograma. Não, volta para a Secretaria? Isso aí depende do governador Tarcísio de Freitas. O meu pedido para retornar, até para ficar claro, eu não pedi para relatar esse projeto, eu fui convocado para relatar justamente pela legitimidade de ser parlamentar e estar à frente da Secretaria de Segurança Pública do maior estado da federação. Então, unir a teoria legislativa à prática, depois de 3 anos à frente da maior pasta de Secretaria de Segurança Pública Estadual do Brasil, acho que dá condições suficientes para a gente poder, tecnicamente, entregar o melhor em termos de legislação para a população. Agora, se eu volto para a Secretaria, é um outro assunto, enfim, eu estou à disposição do governador Tarcísio de Freitas, mas o meu foco nesse momento é trabalhar no texto da lei e apresentar o marco legal do combate ao crime organizado no país. Deputado Derrite, muito obrigado pela entrevista, pela vinda aqui ao nosso estúdio e bom trabalho para o senhor lá em Brasília. Muito obrigado pela Obrigada. oportunidade. Obrigada. Léo, muito obrigado, meu amigo, por produzir essa entrevista para a gente aqui. Obrigado. Meus amigos, acompanhamos aí o deputado e também secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, governado pelo Tarcísio, da direita aí, deu aula de combate ao crime. E vocês podem ver quando uma pessoa preparada, uma pessoa como o Derrite, debate com a militância, eles não têm argumento, não dá para ter argumento. Aí antes desse debate, ele estava rotando Bacaba, estava falando que isso, aquilo, e durante o debate eles ficaram calados, porque não há argumento. O Derrite foi muito bem, muito direto, muito sucinto nas explicações e mostrando que essas facções criminosas têm que sim ser condenada e considerada como terroristas. Isso que tem que acontecer. Eles precisam ser considerados como terroristas, porque eles fazem extorsões ali com a população, com a comunidade. A lei que vale lá deles, fazem barricadas, fazem pessoas refém das facções criminosas e da autoridade deles ali naquela região. Então são sim criminosos altamente perigosos e que usurpam o poder do Estado. Então são terroristas e eles têm que ser condenados com isso, como terroristas. Porque hoje esses detentos aí cumprem 30, 40% da sua pena e no outro dia já está na rua. Isso a lei brasileira, infelizmente. E eles estão defendendo isso. Quer ver esses bandidos aí na rua. O próprio STF soltaram alguns criminosos altamente ali da cúpula das facções e soltaram. Aí no outro dia foi tentar prender, o cara já tinha fugido, saíram pela porta da frente, ali com carro de luxo e jatinho, colocando eles para ir para outros países. É impressionante a nossa justiça brasileira. Tem que ser dura. Esses criminosos têm que ser condenados como terroristas e acabar com isso e mostrar que a lei brasileira precisa atingir essas pessoas também. Porque esses criminosos estão aí como se estivesse acima da lei. Pessoal, eu quero fazer um pedido aqui para vocês. Se você está assistindo esse vídeo, é muito importante que você deixe aqui seu like. Se você está assistindo e ainda não deixou o like, deixe seu like aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E deixe seu comentário. Deixe aqui seu comentário, a indignação com essa militância aí, tentando passar pano para criminoso, para bandido, para faccionado, que ali maltrata as pessoas da comunidade, faz o que quer, tocam terror e não pode ser combatido esses criminosos, porque a mídia e militante da Globo passa pano, o desgoverno Lula passa pano e também, infelizmente, 90% aí da nossa corte, nosso judiciário e principalmente o STF passa pano para esses criminosos. Vamos continuar acompanhando esses debates sobre segurança pública, que é muito importante para a gente acabar com essa militância aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.